Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na ilha de Patmos, exatamente no local onde João recebeu as mais incríveis visões do Apocalipse. Já imaginou o que significa isso? Eu estou profundamente emocionado por estar aqui no local onde Deus falou com o seu servo, o profeta São João. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. E como você pode perceber, está ventando bastante, o vento é forte, o mar Egeu é um mar bastante agitado e dá para ter uma ideia de como foi João estar aqui por mais de um ano como prisioneiro, simplesmente porque foi fiel ao nosso Deus. Então, hoje eu quero falar para você não apenas sobre João, mas sobre aquele que falou com ele, aquele que lhe deu visões incríveis, que estão todas aqui no livro do Apocalipse. Exatamente nesse lugar, exatamente nessa ilha, Deus mostrou a João e mostra a mim e a você a nossa maior esperança, a maior esperança da humanidade, a maior esperança de todos os tempos. A esperança é Jesus e você vai saber por que essa é a maior de todas as esperanças. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É incrível isso, mas foi exatamente nesse lugar que João ouviu essa voz. A voz de Deus falando: o que você vê a partir de agora, escreva no livro e manda para as 7 igrejas. De verdade, a mensagem que Deus deu a João é uma mensagem que passou por todos os tempos e está aqui nas minhas mãos hoje. Essa mensagem foi escrita por João, mas inspirada pelo nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus. E hoje, essa mensagem pode chegar até você. Hoje as revelações do Apocalipse podem chegar até você e de fato estão chegando, porque eu estou aqui para levar a você essa mensagem de esperança, de vida, de um Deus que fala com a gente, de um Deus que revela os seus segredos aos profetas, de um Deus que fala com a gente e revela o futuro para cada um de nós. O futuro já está garantido, o futuro já está revelado, o futuro está aqui na Bíblia Sagrada, especialmente no livro do Apocalipse. Então, permaneça comigo, permaneça conosco, porque você vai agora ter uma visão geral do que significa essa revelação, essa mensagem, essa maior esperança que Deus deu ao seu servo João. Para entender melhor o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, quando João fala de um novo céu e de uma nova terra e de que o mar já não existe, é preciso voltar ao primeiro livro da Bíblia e analisar Gênesis 1, 2 e 3. Através dos 3 primeiros capítulos, entenderemos os 3 últimos capítulos do livro do Apocalipse. E assim você vai saber qual é a nossa maior esperança. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O capítulo 1 inteirinho fala da criação. O capítulo 2 continua falando da criação. Mas o que está escrito no capítulo 3? Bem, no capítulo 3
nós encontramos algo muito triste, porque aparece a serpente. Capítulo 3, verso 1 diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí você vai para o versículo 4 e diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O capítulo 3 mostra a queda do homem, a desobediência, a transgressão, a entrada do pecado no mundo. Então, Gênesis 1 e 2, Deus cria os céus, a terra, o mar e todas as coisas. Mas no capítulo 3, o pecado entra e contamina a criação de Deus. Quando você faz um paralelo com Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, dá para então entender a Bíblia como um todo. Por exemplo, veja agora o que aparece na Bíblia nos 3 últimos capítulos, ou seja, Apocalipse 20, 21 e 22. Vamos abrir em Apocalipse 20, diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Estou lendo o verso número 1. Agora o número 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ou seja, Apocalipse capítulo 20 começa tratando da serpente, do pecado, do mal. Apocalipse 20 mostra que Deus vai eliminar o mal, colocar um ponto final na história do pecado. Quando você vai para o final do capítulo 20, você descobre que Satanás e todo o mal será destruído e será lançado dentro de um lago com fogo e enxofre. Ou seja, o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, que foi a entrada do pecado, é eliminado, Deus extermina o mal em Apocalipse capítulo 20. E o que aparece no capítulo 21 e também no capítulo 22 do livro do Apocalipse? João, ao receber as visões maravilhosas do Apocalipse, ele escreve no capítulo 21 assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele fala: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E o verso 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, Apocalipse 21 mostra um novo céu e uma nova terra. E quando você vai para o capítulo 22, o Apocalipse continua falando desse novo céu e dessa nova terra. Ou seja, o que o pecado contaminou lá em Gênesis capítulo 3, Apocalipse 20, 21 e 22, apresenta Deus resolvendo o problema do pecado e restaurando todas as coisas. Como Deus é maravilhoso, você não acha? Aqui está a nossa maior esperança. A nossa maior esperança está no livro do Apocalipse. Nossa maior esperança está no livro de Gênesis. Está em toda a Bíblia. Nossa maior esperança está em Cristo Jesus. Uma coisa fica em nossa cabeça: se Deus prometeu a João e a nós um novo céu e uma nova terra, eu pergunto, qual deve ser a minha parte? Qual deve ser a sua parte? Que Deus preparou um novo céu, é certeza. Que Ele preparou uma nova terra, está seguro. Ou seja, Deus fez a parte dele. O que Deus prometeu depende exclusivamente de Deus. Então isso aqui é com Deus. Agora, qual é a sua parte? O que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós que sejamos novas criaturas, que sejamos novas pessoas, entende? Por quê? Porque não adianta ter um novo céu e uma nova terra se você continuar sendo uma pessoa com a cabeça velha, o coração velho.
Não adianta ter um novo céu, uma nova terra, se a sua maneira de ser é uma maneira equivocada, errada, contrária aos princípios da Bíblia. Ou seja, você precisa também ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criatura, uma nova pessoa. Só pode viver no novo céu e na nova terra quem for uma nova criatura, entendeu? Eu estou falando para uma pessoa que já conhece a Bíblia. Estou falando para você que já fez estudo bíblico. Estou falando para você que tem frequentado a igreja. Estou pregando para um empresário, para um professor, um médico, um advogado, uma enfermeira. Estou falando para você, meu amigo, para você, minha amiga, você que tem conhecimento da Bíblia. O que está faltando para você dar um passo de fé? O que está faltando para você ouvir a voz que João ouviu nessa ilha? Diz aí para mim, o que está faltando? Eu quero te dizer que assim como João ouviu a voz de Deus nessa ilha, você precisa ouvir a voz de Deus também. Deus está falando com você, Deus está chamando você para que você seja uma nova criatura. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sim, Senhor, nova criatura. É preciso ser uma nova criatura para morar no novo céu e na nova terra. E eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração, não é verdade? É ou não é verdade? Porque esse é o desejo do meu coração também. E se essa é a sua decisão, se você quer viver para sempre no paraíso, se você quer andar com Jesus, abraçar Jesus, caminhar com Ele, onde nunca mais haverá morte, nunca mais haverá lágrimas, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá problema, se esse é o desejo do seu coração, se você quer fazer isso, se você quer andar como Jesus andou e com Ele na vida eterna, se esse é o desejo da sua alma, do seu ser, eu convido você a orar comigo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Pai Celestial, eu estou aqui na ilha de Pátimos. Um dia o Senhor falou com João aqui. Pai, obrigado porque hoje o Senhor falou comigo e falou com essa pessoa que está orando agora comigo. Ó Pai, abençoe esse homem, essa mulher, esse casal, essa família, essa casa. Prepara essa pessoa para a vida eterna. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, ó Deus. Fala com essa pessoa e ajude nessa decisão final ao lado da verdade e da salvação. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando agora um estudo maravilhoso, um estudo que fala sobre uma esperança real. E para começar esse tema, eu estou aqui no deserto. Como você pode ver, esse deserto é impressionante.
E foi exatamente nessa região onde Jesus foi tentado por Satanás, conforme está descrito em Mateus capítulo 4. Aqui aconteceu aquele episódio terrível na vida de Jesus, quando o inimigo pessoalmente veio tentá-lo. Mas na verdade esse grande conflito entre o bem e o mal começou no céu. O livro do Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Outras traduções dizem: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E quando você vai para o verso 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando você vai para o versículo 10, está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A origem do mal começou exatamente com um anjo, que era um anjo perfeito, como todos os anjos eram perfeitos, com Lúcifer. Ele se rebelou contra o governo de Deus e Deus teve que expulsá-lo do céu. Expulso do céu, ele veio exatamente para a terra e levou essa tentação para Adão e Eva, e o pecado entrou no mundo. De acordo com Romanos 5, verso 12, o pecado passou a todos os homens, porque todos, claro, nasceram como filhos de Adão e Eva. Então todos nós somos pecadores. Acontece que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quando Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, nós ficamos preocupados, porque aí sabemos que estamos perdidos, uma vez que somos pecadores. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia, quando diz o salário do pecado é a morte, ela continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E foi exatamente para nos salvar do pecado foi que Jesus veio ao mundo. Jesus veio aqui, nasceu da Virgem Maria, na cidade de Belém, que está perto daqui. E assim Jesus Cristo andou por essas terras, andou por esses lugares. E Jesus ensinou, orientou, curou as pessoas. E depois morreu na cruz para garantir a nossa salvação. Depois que Jesus nasceu em Belém e percorreu por outras regiões, ele foi para a cidade de Cafarnaum, que fica exatamente na região do Mar da Galileia. E eu quero que você saiba um pouco mais sobre o que aconteceu em Cafarnaum, a vida de Jesus, como ele venceu a tentação, como ele venceu o pecado, como ele venceu a morte e como ele te deu chance de viver outra vez e viver eternamente com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo no reino dos céus. Com certeza, o nascimento de Jesus nessa terra foi o nascimento da nossa esperança. Ou seja, Jesus Cristo é a esperança real para mim e para você. Eu te convido a ir comigo à cidade de Cafarnaum. Estamos aqui em Cafarnaum. Essa cidade é exatamente o local onde Jesus viveu boa parte do seu ministério terrestre. E aqui em Mateus capítulo 4, verso 18, diz: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia. E o verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Eu estou aqui nesse local que representa a sinagoga ou as sinagogas, onde Jesus andou, pregou e ensinou. E toda essa região da Galileia, essa região do Mar da Galileia,
É a região onde Jesus curou muitas pessoas, como diz aqui em Mateus 4, de 23 a 25. Diz que Jesus curava as pessoas, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a fama de Jesus se espalhou por toda a região. Jesus viveu aqui. Imagine a emoção que eu estou sentindo de estar aqui, onde ele viveu, ensinou, pregou. Mas vem uma pergunta à nossa cabeça: por que Jesus veio a esse lugar? Por que Jesus esteve aqui nessa terra? Jesus tinha um propósito claro, uma missão definida. Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade. Ele veio para trazer esperança, uma esperança real para você, para mim, para a nossa família, para o seu casamento, para os seus filhos, para todos nós. E essa esperança real foi ensinada por Jesus nesse lugar, nessa região. Mas Jesus continuou a sua caminhada até o jardim do Getsêmani e depois até o Monte do Calvário, onde ele deu a vida, na verdade, por você e por mim. Esse foi o propósito de Jesus ter vindo a essa terra, a esse lugar. Realmente Jesus esteve aqui nessa terra com esse propósito bem definido: salvar a humanidade. Mas eu me lembro de uma coisa muito importante. Um dia Deus desceu aqui na terra, naquela sarça que estava em chamas, lá no deserto. E Deus disse a Moisés: eu ouvi a oração do meu povo e desci aqui para livrá-los da escravidão egípcia, para livrá-los das mãos de Faraó. Foi com esse propósito que Jesus aqui esteve, para nos livrar da escravidão do pecado, para nos livrar das mãos de Satanás. E foi exatamente isso que Jesus deixou escrito na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Moisés perguntou a Deus: quando eu chegar no Egito e me perguntarem em nome de quem você veio, Senhor, que devo dizer? Qual é o teu nome? E Deus disse: meu nome é Eu Sou. Quando você vem para João, capítulo 8, a Bíblia é muito clara, 8:58, respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aquele eu sou do deserto, que veio para livrar o povo da escravidão egípcia, é o mesmo eu sou que veio aqui, nesse lugar, para nos livrar da escravidão do pecado. E quando você vai para João 6:48, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quando você vai para João 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quando você vai para João 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Quando você vai para João 10, verso 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Quando você vai para João capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando você vai para João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente, quando você vai para João 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, o eu sou que livrou o povo da escravidão egípcia é o mesmo eu sou que esteve aqui, que andou exatamente aqui e veio para livrar você das mãos do inimigo e para te dar vitória, para te dar vida, para te dar salvação. E o momento mais incrível dessa história toda aconteceu no jardim do Getsêmani. E eu quero convidar você a ir comigo até o jardim do Getsêmani. Vamos! Já estou aqui no jardim do Getsêmani, um lugar impressionante. Estou emocionado de estar aqui. Realmente foi nesse lugar em que Jesus orou por você e por mim.
Foi aqui que Jesus transpirou gotas de sangue. Foi aqui que Jesus foi traído e foi levado preso depois para ser julgado e finalmente condenado. Estar aqui é voltar no tempo. Estar aqui é voltar 2000 anos atrás. A palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 26 e no verso 36, está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Foram essas palavras que Jesus pronunciou nesse lugar. Aqui, Jesus estava chegando no momento crucial do seu ministério. A razão principal pela qual Jesus veio a esse mundo. Ele nasceu, ele viveu, ele pregou, ele curou. Jesus nos deu uma lição de vida, depois passou por esse lugar e finalmente foi para o Monte do Calvário. Mas foi exatamente aqui em que Jesus ora a Deus e diz: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Foi aqui em que o céu parou. Foi aqui em que todos os anjos de Deus olhavam para Jesus. Foi exatamente aqui em que os demônios também olhavam para Jesus. Por um instante, o céu parou. Por um instante, o mundo inteiro parou, o universo inteiro parou. Porque naquele instante, Jesus fazia uma oração em que ele mesmo poderia decidir desistir. Jesus poderia simplesmente retroceder e falar assim: eu não quero morrer, eu não vou morrer. Ele poderia voltar e deixar tudo para trás. Por isso ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Foi aí que Deus olhou para Jesus e disse: meu filho, a minha vontade é que você vá até a morte, até a cruz, para salvar as pessoas. Então Jesus, por amor a você e a mim, por amor a cada um de nós, ele decide ir até a morte. Ele vai até a cruz, ele vai até o Calvário, para finalmente pagar o preço em meu e em seu lugar. Sim, amigo, Jesus se entregou por você. Jesus levou sobre si os nossos pecados, como está escrito em Isaías 53. Ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e Jesus não abriu a sua boca, simplesmente se entregou. Eu quero perguntar a você: você também não quer se entregar? Você deseja fazer uma entrega total, como eu estou fazendo aqui agora? Você deseja tomar uma decisão e deseja entregar seu coração totalmente ao Senhor Jesus e começar hoje uma nova vida ao lado dele? Você sente no coração o desejo de nascer de novo, de lavar seus pecados, lavar seu coração, enfim, sepultar a velha vida, ser batizado e fazer valer o sangue derramado nesse lugar, o sangue derramado aqui no Calvário e na cruz? Você deseja hoje abrir seu coração, se entregar totalmente a Deus e começar aqui a viver uma nova experiência em sua vida? Eu sei que você quer, eu sei que você deseja. E se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, eu lhe convido a orar comigo. Venha comigo ao local onde Jesus orou e vamos orar juntos.